Eu vivi trabalhando pelas Nações Unidas em países bem mais corruptos que o Brasil, principalmente no continente africano, mas o que depois eu vim a entender uma coisa assim: o Brasil é mais hipócrita, porque as pessoas a prática das pessoas é mais próxima do discurso, para o bem e para o mal, nas experiências em que eu tive. Essa ruptura, esse vir à tona de tudo isso, o fato das pessoas não terem se sentido muito bem com o espetáculo que viram no congresso que nós fizemos, isso pode ser o início do fim desse patrimônio nacional que é a hipocrisia? Bem, a hipocrisia é parte da humanidade. Eu acabei de lançar um livro sobre fofoca chamado A Detração, um breve ensaio sobre maldizer, no qual eu analiso que exatamente entre a fala e o ato existe uma ruptura. Se a gente quiser uma expressão mais sofisticada, nós brasileiros não reunimos significado significante na fala. Ou seja, quando eu digo passa lá em casa e você diz eu vou ver se dá, não quer dizer nada. Absolutamente nada. A nossa fala é uma explosão de sons, mas que não tem nenhuma relação com o significado, prazos, horários e assim por diante. Então tudo isso é uma questão complexa para responder. Nós somos hipócritas em geral em sociedade. Os americanos também são muito hipócritas. Incomodam-se mais com o caso entre o presidente e uma estagiária do que com o bombardeio do Afeganistão por drones. Então isso também é uma hipocrisia. O que Clinton faz com uma estagiária na Casa Branca afeta menos o mundo do que os drones bombardeando, por exemplo, hospitais ou creches também no Afeganistão. Então a hipocrisia é um mal universal. A maneira que nós a vivemos é única. Agora, quando a gente diz o Brasil é o país mais hipócrita do mundo, é o mais corrupto, também é um orgulho e um nacionalismo. Até nisso nós somos melhores que todo mundo, né? Nem nisso nós ficamos para trás. Quase todos os países acham que, como a Argentina, como o Brasil e outros, que são a sede de um jeitinho, de uma malandragem, de uma incapacidade que aparece em todos os lados, como no filme argentino Nove Rainhas, por exemplo, que destaca esta universalidade do cambalacho, essa nossa convivência, aquilo que eu vivo citando do aluno que na aula de ética pede para alguém assinar a lista para ele, né? Do profissional que fica reclamando, do médico, do dentista, de quem for, qualquer profissional fica reclamando da falta de ética e pergunta ao paciente se ele quer ou não recibo. Então essas são questões complexas para a gente pensar. Eu acredito que há uma mudança boa em Brasília, porque eventualmente essa cobrança de ética dos governantes pode mudar o topo dessa cabeça. Mas quem alimenta a cabeça é uma sociedade inteira, que sempre falou, por exemplo, abertamente que o número de ministérios era um absurdo, que nós não podíamos ter quase 40, nós tínhamos sempre 39 ministérios, 40 seria muito próximo do Alibaba, isso daria uma similaridade. Agora começamos a cortar ministérios, e o que se vê? Uma movimentação para que não se diminua, ou pelo menos não cortem o meu ministério, cortem o dos outros. Cortem o ministério. Não mexa naquele que me beneficia. Naquele que me beneficia. E alguns ministérios, de fato, beneficiam positivamente. Não é uma crítica aos que criticam o corte de ministérios. Mas é sempre assim. Quer dizer, quando chega na microfísica, na minha relação com o ministério, eu fico pensando que no meu não pode ser. Eu quero uma lei duríssima para os outros. Ou seja, nós temos uma profunda identidade materna, que é o afeto, e uma fraca identidade paterna, que é o limite. Do ponto de vista psicanalítico, nós somos melhor resolvidos com as mães do que com os pais. Quando se trata de limite, eu não quero. Sou católico, afirmam 3/4 da população brasileira. Porém, na hora de rejeitar a pílula anticoncepcional, ou aceitar a infalibilidade do Papa, ou a indissolubilidade do casamento, aí eu acho que eles estão errados. Ou seja, o limite é feito, né? Sou cristão fervoroso. A Câmara está cheia de cristãos fervorosos envolvidos em escândalos de corrupção. Então, tudo bem, Jesus perdoou os ladrões também, mas só a metade deles na cruz. A outra metade foi para o inferno. Então, eu tenho que trabalhar com essa hipótese de que só um ladrão foi perdoado, não?